Olá, meus amores. Vamos começar aqui o nosso consultório. Obrigada por me receber na sua casa. É muito bom estarmos juntinhos mais uma vez. Mas pode ser que agora eu tenha falado a alguém com um sorriso, com alegria do nosso encontro e alguém aí do outro lado, você, possa pensar negativamente sobre a vida e não ver nada de bom em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhum aspecto, e aquilo que mais te move é o desânimo, a crítica, às vezes a raiva, o ressentimento, é olhar para a vida e ver tudo escuro, nada para você vai bem, porque você talvez use daquelas frases eu não consigo, nunca dá certo, sabe aquilo que a gente chama de negatividade? Bom, em se tratando de sermos pessoas cristãs, será que isso deve ocupar algum lugar na vida da gente? Será que a gente deve permitir que esse tipo de pensamento, de sentimento encontre lugar e more aqui na gente? O quanto isso contradiz a nossa experiência de fé enquanto cristãos? Vamos conversar sobre isso para você que especialmente é negativo, tem essa tendência a resistir à alegria, resistir à esperança. Minha convidada de hoje, doutora em psicologia, ela vem mais uma vez e apresentadora também aqui da Novo Tempo, apresentadora do programa A Mensagem por Elas. Wélida Dancini, bem-vinda, tudo bem? Oi, Darleide, obrigada, tá tudo ótimo, que bom poder estar de volta aqui ao seu programa. Obrigada você também por me receber aí na sua casa, muito bom estar conversando num tema tão importante, tão necessário e que precisa levar a gente a um processo de cura emocional. Que bom. E estou bem feliz. Conta aqui pra gente, antes de mergulharmos mais nesse tema, como que é a sua experiência, como tem sido a sua experiência como uma mulher que foi convidada a abrir a palavra e estar à frente de um programa que chega ao coração de muitas pessoas na voz feminina, como pregadora aqui na Novo Tempo. Nossa, foi um desafio, confesso. Eu sempre falo, eu sou psicóloga, né? Aí me chamam para esse desafio de ser apresentadora. Como psicóloga, eu já faço muitas palestras em eventos, na igreja, em empresas. Também prego na igreja. Mas ser apresentadora é um universo diferente, né? Falar para as câmeras, falar para chegar na casa das pessoas. Mas assim, recebi esse convite como um chamado de Deus e fiquei assim, muito feliz, muito grata a Deus, a Novo Tempo, pela confiança no meu trabalho, no meu ministério, e estou muito feliz, estudando bastante, tentando me superar cada vez mais, mas muito feliz. Que bem bom. feliz. Tem sido bênção, com certeza. Amém. Aceitar os desafios da vida e encará-los como chamado de Deus, isso faz toda a diferença. E tem a ver com o que a gente passa a falar agora. Alguém, em algum momento, diante de um convite que seja, pode, tendo a tendência a ser negativo, pensar, não é para mim, não tenho condições, não é possível. Quem sou eu? Exatamente, quem sou eu? De onde vem, muitas vezes, essa postura? De onde vem, muitas vezes, essa negação de se expor, de fazer, de aceitar? De onde vem? Isso tem a ver com a nossa identidade, a visão que a gente tem da gente mesmo. Então, quando a gente tem existe uma falha no autoconceito, porque quando a gente pensa sobre autoestima, geralmente as pessoas falam assim, a autoestima é a visão que você tem de você, do seu corpo, o quanto você se aceita, o quanto você se lança nos relacionamentos, por exemplo. Mas a autoestima, quando a gente vai olhar pela perspectiva da psicologia, é muito mais profunda, é muito mais interior do que exterior. Então, tem a ver com autoconceito, autoeficácia e autorreforçamento. O que é isso? O autoconceito é a visão que eu tenho de mim mesmo. A autoeficácia é se eu percebo se eu sou capaz ou não de fazer coisas bem feitas, de realizar coisas significativas. E autorreforçamento é se eu valorizo isso que eu faço. Então, a pessoa que ela tem essa tendência à negatividade, ela vai ter uma falha nessa questão do autoconceito e da autoeficácia. Eu olho para mim mesmo e me vejo uma pessoa incapaz de fazer coisas bem feitas. Eu tenho um conceito de mim mesmo de insuficiência, de incapacidade. E, Darleide, a gente não nasce com isso, isso não vem na nossa genética.
E isso tem a ver com a nossa história de vida, com as feridas emocionais que a gente carrega, com os traumas que a gente carrega e muitas vezes com o aprendizado que a gente tem sobre quem eu sou, sobre as minhas capacidades, que isso vem sendo construído desde lá da infância. Muitas vezes começa lá no nosso berço, com as figuras mais importantes, ou seja, papai e mamãe, e vem sendo reforçado ao longo da vida, nas nossas interações na escola, com os nossos amigos. Aí a gente muitas vezes vai para relacionamentos que reforçam isso, que você não pode, que você não consegue, tudo que você começa você não termina, você não é tão boa assim, isso não é para você, e a gente vai acreditando nessas falas distorcidas, nessas falas tóxicas que a gente ouviu. E aí a gente constrói essa visão distorcida de que eu não posso, que eu não sou capaz, e eu passo a olhar para o mundo, para mim mesma, para as pessoas ao meu redor, a partir desse filtro de negatividade. É daí que vem. Isso é muito importante para que você se encontre nessa jornada de vida. Quando foi que você passou a acreditar no que você acredita hoje em relação ao seu valor, em relação a quem você é, a essa identidade, a essa experiência de existir, não é? Desse olhar de como é que eu existo, em que condições eu existo. Eu penso isso ser fundamento do quanto nós podemos entregar para a vida agora. E passa por esse histórico de vida, se olharmos e encontrarmos quem nos feriu com palavras, quem nos negou essa possibilidade de nos vermos com valor, perdoar também, porque muitas vezes quem fez com a gente sofreu em si mesmo. Gente ferida fere outras, a gente sempre diz isso, né? Então, talvez nossos pais eram feridos e nos feriram. Talvez as pessoas, as figuras importantes ali da vida foram feridas, machucadas, abandonadas. De alguma maneira, elas transbordaram dor sobre outros ou não tiveram nem ideia e não tiveram nenhuma ideia do que estavam fazendo. Cabe aí também uma reflexão sobre o perdão. Exatamente, porque assim, os nossos pais, eles deram para a gente aquilo que eles entendiam que era o melhor, o que eles tinham para nos oferecer. Só que muitas vezes isso que foi entregue nos feriu, nos diminuiu, nos limitou. Então, eu sempre costumo pensar assim, Darleide, isso foi o que eu recebi. Ok, eu não tenho como mudar aquilo que foi passado para mim, mas eu tenho como decidir o que eu vou fazer com isso. Então, eles me deram o que eles tinham, às vezes fruto da própria experiência de dor deles, do conhecimento da época que se tinha ou que não se tinha. E hoje a gente tem uma visão diferente, um entendimento diferente. E a questão é, o que você vai fazer com isso que foi te entregue? Porque essa visão que você tem sobre você e sobre o mundo, essa tendência à negatividade, à reclamação, ao pessimismo, isso foi algo que foi construído em você. E se foi construído, pode ser desconstruído, pode ser destruído. E nesse espaço em que você vai decidir fazer uma demolição nessa negatividade, nessa reclamação, você pode ter um campo aberto para fazer uma nova construção, diante de novos referenciais. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas continuar desse jeito também não é fácil. Exatamente, é sofrido. É sofrido. Então, assim, a gente tem que escolher qual dor a gente vai querer. A dor de ficar repetindo esse padrão que você já carrega, que muitas vezes te leva a perder oportunidades importantes para a sua vida, te desafiar a dar um passo a mais na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua vida, se abrir para se ver, principalmente se ver como Deus te vê. Porque muitas vezes a gente fica preso à visão do outro e a gente a gente deixa de olhar como é que Deus me vê. E quando a gente vai para a palavra, por isso eu acho tão linda essa junção entre psicologia e a visão de Deus. Eu falo que a Bíblia é um grande manual de psicologia,
Então, quando eu vou para a Bíblia e passo a me olhar da mesma forma como Deus me vê, isso vai me abrindo um campo para deixar de me ver como os outros me viam, aquilo que os outros falavam para mim, mas e o que Deus fala sobre mim? Então, eu abro o espaço para eu fazer uma construção que seja mais adequada, mais calibrada, mais em harmonia com aquela visão nova que eu começo a desenvolver de mim a partir do conhecimento, por isso o autoconhecimento é tão importante, me conhecer de fato quem eu sou, que eu não necessariamente sou aquilo que disseram sobre mim, e me abrindo também para aquilo que eu preciso mudar, porque muitas vezes as pessoas falam coisas que é verdade e às vezes é duro encarar as nossas fragilidades. Mas eu preciso olhar para isso para ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso me desconstruir, aonde eu preciso me reconstruir e olhar sempre para o que Deus diz sobre mim. Essa é a fórmula para a gente ter uma identidade calibrada, saudável e em harmonia com a visão de Deus. É o fundamento da nossa experiência cristã. E eu reforço isso porque eu considero, por obviedade, que a maior parte das pessoas que nos ouvem agora são pessoas cristãs. E entre estas pessoas cristãs, nós vamos encontrar um grupo que, enquanto doídos, machucados pela vida, por essa bagagem pesada que vai carregando, não se deu conta de abrir-se para receber o que é de Deus para ela. Veja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso já deveria nos dizer tudo. Nós somos parecidos pela genética com os nossos pais, nós temos traços característicos da família, às vezes até o jeito de andar, né? O sistema parasimpático na genética presentemente, as nossas feições, nossos traços gerais, está no nosso sangue, DNA, família. Mas nós precisamos levar ao pé da letra isso de onde a gente vem. A gente vem das mãos de Deus, a gente vem de um projeto de Deus que pôs em prática, agiu em nos fazer a sua imagem e semelhança. Portanto, em primeira instância, eu diria, nós somos parecidos ou devemos buscar essa consciência de que nós fomos parecidos com Deus ou fomos criados para sermos parecidos com Ele. Em algum momento nessa jornada da vida, alguém nos foi marcando com palavras, foi nos machucando as feições, foi alterando a nossa maneira de se perceber, feitos à imagem e semelhança de Deus. E vêm as feridas, vêm as dores, vêm as lutas, vêm os traumas, dessas coisas todas que a gente fala na vida. Mas veja bem, se nós nos voltarmos para esse lugar, fui feito à imagem e semelhança de Deus, o que é que isso tudo carrega? Isso carrega amor, isso carrega valor, isso carrega inteligências, isso carrega uma vida com muita completude de alma. Isso diz alguma coisa para você? O que os teus pais falaram, o que o teu marido, tua esposa ou amigos, pessoas outras, o que falaram para você que te levaram a desconsiderar quem você é em Deus? E devo dizer que, assim, não é a psicologia quem diz quem você é Deus. E nisso você vai se ver realmente alguém com valor. E se nós nos adiantarmos para a cruz e vermos Jesus Cristo morrendo em nosso lugar? Deveria ser eu e você que estivéssemos ali, mas Jesus Cristo disse, não, para que vocês tenham vida, eu farei isto. Eu comprarei vocês das mãos de Satanás, eu os trarei de volta a mim. Eu os quero comigo, eu os quero sentado à mesa comigo, ceando comigo. Eu quero dar a vocês de novo a vida plena. Portanto, um Deus que nos criou sua imagem e semelhança. E quando nós estávamos perdidos, Ele foi nos buscar com a sua própria vida, passando pelo que Jesus Cristo passou em nosso lugar. E você continuar a vida hoje, ainda dizendo, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. É certo que você não merecia, não podia, não conseguiria, se não fosse Jesus. Eu reforço, nós somos cristãos.
E o evangelho precisa ser vida, eficientemente vida. Não é possível que nós continuemos cegos para a experiência de que somos cristãos e de que isso tem um peso de glória que Jesus Cristo colocou sobre nós. Parece que eu já estou terminando o programa, é que me vem uma vontade enorme de dizer para você, pelo amor de Deus, se permita ser achado no amor de Deus, para isso mudar a tua história, mudar a tua vida e te colocar na perspectiva que Deus quer que você ande, uma perspectiva de luz, de uma experiência de vida plena em todos os sentidos. Mas aí nós vamos rasgando esse script que deram para a gente em algum lugar, que nos leva a pensar como pensamos muitas vezes negativamente. E aí, partindo desse lugar, desse fundamento, amiga, vamos pensando na vida prática? Como nós vamos desconstruindo frases, ideias, nos ajuda aí a caminhar, trilhar esse caminho novo. Primeiro, a gente tem que entender que se tentaram colocar um filtro de negatividade para a gente olhar para o mundo e principalmente olharmos para nós mesmos, primeira coisa, a gente tem que negar esse filtro de negatividade, porque o filtro adequado para você se ver é a cruz. Quando eu me vejo a partir da cruz, a partir dos que Jesus fez por mim, é impossível eu desconsiderar que Jesus me vê com o olhar de amor, que Ele me valoriza a ponto de entregar a vida dele por mim, por você. A cruz é o filtro que você tem que se olhar, você tem que se enxergar a partir desse sacrifício de Jesus. Então, o que acontece? O processo de autoconhecimento é esse processo de você se olhar a partir desse filtro, entendendo que, independente do que falaram sobre você, dos carimbos, dos rótulos que colocaram sobre você, sobre o seu potencial, sobre as suas capacidades, Deus te criou com potencial para fazer coisas extraordinárias e para ser uma pessoa cheia de potencialidades extraordinárias. E aquele texto que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu preciso começar a olhar para mim de forma prática e observar onde é que estão os meus pontos frágeis, porque eles existem, porque o pecado ele está dentro da gente. Quais são esses meus pontos fracos? E começa a anotar. Eu gosto muito da escrita terapêutica, ela consegue nos levar a olhar de forma panorâmica para ver os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, porque existem essas duas coisas dentro da gente. Quais são os dons espirituais que Deus me capacitou? O que eu consigo fazer bem feito? O que as pessoas dizem que eu faço bem feito? O que as pessoas falam sobre mim, sobre as minhas forças, sobre as minhas virtudes? Quais são esses pontos que eu estou insatisfeito comigo? E aí, quando você coloca isso no papel e você faz uma análise, você precisa então fazer a seguinte reflexão. Esses pontos que eu estou insatisfeita, isso de fato fala sobre mim ou é uma visão distorcida que alguém trouxe sobre mim? Vou dar um exemplo bem prático. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha muita dificuldade para dirigir na estrada. Me sentia muito segura. Quando pegava a estrada, era sempre meu marido que dirigia, porque eu me sentia muito insegura. E mesmo ele dirigindo, eu me sentia muito insegura. E aí eu comecei a me desafiar a dirigir na estrada e comecei a refletir, de onde vem essa insegurança? E aí eu voltei na minha história e percebi que a minha mãe, ela tinha muita dificuldade quando a gente saía para viajar. E percebi que esse medo que eu tinha de dirigir não era meu, era medo da minha mãe que eu absorvi. Isso foi muito libertador, porque entender que esse medo era dela e não meu, então eu estou livre para dirigir. E comecei a fazer um trabalho comigo, porque não é um botão liga e desliga. Mas entender que aquilo não era sobre mim, era sobre ela, eu pude começar a criar uma nova identidade para mim. Uma identidade de que eu sou capaz de dirigir na estrada. E hoje eu dirijo. Ainda não é uma coisa natural, livre, leve, solta, mas eu estou trabalhando para isso. Então, é uma forma de você
começar a fazer essas mudanças, olhar para as suas limitações, para as suas dificuldades e fazer essa análise. Isso é meu ou isso é de outra pessoa? Se é de outra pessoa, deixa com a pessoa e pega o que é seu e vai construir aquilo que você entende que é significativo para você. Esse é um exercício que parece simples, e é simples realmente, mas é libertador. É simples no primeiro momento, mas talvez não seja tão fácil identificar. Porque, veja, mesmo você com toda a bagagem de conhecimento que possui, passou muito tempo até que você percebeu, esse medo não é meu, é da minha mãe. Uma seguidora minha me contava também de ela ter pavor de viajar de avião. E quando ela se deu conta na vida, por eu ter feito uma pergunta, ela disse, minha mãe nunca tomou um voo na vida, nunca se permitiu, porque ela morria de medo. É óbvio que a gente transfere nossos medos, nossas inseguranças para os nossos filhos, afinal de contas, eles estão sendo modelados pelo que eles veem, pelo que eles escutam, né, dos seus pais. E isso aqui é chave para ser virada. Os medos que você tem são medos seus ou medos de outros? Te fizeram se sentir assim, inseguro, e aí tem como fazer diferente? Aí precisa de um enfrentamento, é esse enfrentamento que você se permitiu se lançar à estrada. É preciso ter uma paciência também com você mesma, né? Claro, às vezes a gente quer mudar do dia para a noite. E as mudanças significativas, elas levam tempo, elas precisam ser construídas. E a gente precisa se permitir esse tempo de construção, uma etapa de cada vez. Nessa questão aí de dirigir, eu estou nessa construção há alguns anos. Por quê? Porque há muitos anos eu carreguei essa visão distorcida sobre mim de que eu era incapaz de dirigir. Então, muitos anos eu carreguei essa visão. Agora eu estou há alguns anos trabalhando essa nova visão sobre mim, essa nova identidade. Existem algumas coisas que são mais fáceis a gente perceber e mais fáceis de fazer mudanças também. Existem outras que são mais desafiadoras, principalmente quando são feridas emocionais mais profundas, quando são traumas emocionais. Existem muitas pessoas que carregam traumas e muitas vezes a gente até, eu vejo no consultório, muitas pessoas que às vezes elas buscam relacionamentos tóxicos, que reforçam essa identidade distorcida de insuficiência, de incapacidade, porque já cresceram recebendo essa bagagem de insuficiência, de incapacidade, você nunca vai conseguir um bom relacionamento, você vai sempre ficar em segundo plano, essas frases bem doloridas. Cresceram com essa visão, é isso que é para mim. E aí buscam relacionamentos que reforcem essa visão que já carregaram. E às vezes essas pessoas, elas mesmo estando sofrendo num relacionamento, mas elas carregam aquela visão assim, se eu perder esse relacionamento que está tão ruim, mas se eu perder esse relacionamento, ninguém nunca mais vai me querer. Por quê? Quem sou eu para ser amada? Quem sou eu para ser valorizada? Ninguém nunca vai me entregar nada melhor do que isso. Então, eu vou continuar nesse tipo de relacionamento. Percebe que essa visão distorcida da gente pode a gente seguir com isso ao longo da nossa vida toda. E isso vai interferir no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda profissional para que a gente consiga corrigir essa ferida inicial lá na nossa identidade, na visão que eu tenho de mim mesma, mudando essa visão negativa do meu potencial, de quem eu sou, do meu merecimento e adequando essa visão para conhecer de fato quem eu sou, quem eu não sou e escolher quem eu quero ser. Muito bom. Bom, espero que nós estejamos ajudando você a repensar a sua rota de vida.
E para ajudar nisso tudo, nós estamos sempre por aqui oferecendo a você não somente as palavras, que são riquíssimas, poderosíssimas, especialmente se elas vêm da palavra de Deus. Nós também ajudamos a você efetivamente a estudar mais profundamente sobre o amor de Deus, essa experiência que nos faz experimentar de fato um novo nascimento, eu diria, incluindo a todos da família. E nós estamos, nesse momento, lançando uma nova revista aqui na Novo Tempo, que é a Redescobrindo Tesouros com Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, que é teólogo, que é arqueólogo, que é filósofo e que é nosso aqui da casa. O doutor Rodrigo Silva está aqui nesse material conduzindo histórias junto às crianças numa aventura incrível que vai levá-las a se lançar numa jornada de descobertas. Por isso, Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva, um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças. Para você ter esse material em casa e estudar com os seus filhos, na companhia do Dr. Rodrigo Silva, é só entrar em contato com a gente agora e pedir pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 e garantir a revista Esperança Novo Tempo, Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros. É só ligar, garantir a sua revista, vai ser uma festa com as crianças e ainda mais, você não precisa pagar por isso. É completamente gratuito para você, porque a Novo Tempo e os Anjos da Esperança já providenciaram todas as condições para você receber esse material em casa. Está simplesmente incrível e pode ser de qualquer denominação, qualquer religião, de qualquer lugar do Brasil. Onde chegar correio aí na sua casa, vai chegar a revista Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos fazer agora uma pausa, que é o nosso intervalo, justamente para você aproveitar e ligar para a gente agora, pedir a revista Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva. Vamos estudar a Bíblia com as crianças. É urgente estudarmos a Bíblia com elas, fazê-las mergulhar na palavra, encontrando ali a alegria de conhecer Jesus. Vou repetir, hein? Mais uma vez, 0 Operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe espera você agora. Um beijo e até já! Meus amores, e nós continuamos por aqui juntinhos no consultório de família. Hoje nós estamos falando sobre como enfrentar ou combater a negatividade. Essa visão negativa de si, da vida e dos outros e do mundo. Às vezes a gente tem até uma visão negativa do próprio Deus. A gente não considera o amor de Deus, sermos amados por Ele. Nós temos aí algumas dificuldades que esbarram na nossa própria fé. Vamos conversando mais sobre isso por aqui, mas antes uma pergunta. Você já ligou para a gente? Como eu disse antes de nós sairmos para o intervalo, te convidando a pedir a revista Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva para estudar a Bíblia com as crianças. É um jeito criativo de estudar a Bíblia em casa com as crianças, envolver todo mundo nesse universo das descobertas, das escavações, da história da Bíblia nos tempos antigos, despertando a curiosidade e o prazer das crianças estudarem a Bíblia, para não ser aquela coisa monótona de abrir a Bíblia e ler uma história e às vezes faz um sermonete para a criança, um sermão para a criança e ok, tem o seu lugar também, né, de ler a Bíblia como ela está, mas levar a criança a ter interesse, ter prazer na leitura da Bíblia de modo criativo, inteligente, dinâmico, a gente ajuda você, ó. Garante a revista Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva. Vai chegar na sua casa pelo correio, não precisa pagar, pode ser para todo mundo em qualquer lugar do Brasil. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu vou também sugerir o WhatsApp. Talvez seja mais fácil para você. Talvez esteja no trabalho agora me ouvindo. Talvez porque é mais fácil mesmo, né? Todo mundo usa hoje o WhatsApp assim de
facinho. Então vamos lá, 98244-4449. Vai ficar aí no seu vídeo por um tempo para você salvar esse contato, mandar uma mensagem agora e só basta dizer Rodrigo Silva, tesouros, descobrindo tesouros, uma palavra-chave que esteja, uma destas palavras que sejam chave para a nossa equipe já saber que você está pedindo a revista Descobrindo Tesouros, com Rodrigo Silva. Tá bom? 98244-4449. E agora a gente continua falando como combater a negatividade, como deixar de ser uma pessoa reclamona. Afinal de contas, outro dia eu via um estudo que dava conta de quantos prejuízos há na vida de alguém que reclama de tudo, que critica tudo. A crítica, aquela crítica negativa, pesada, tudo que vê, fala, critica, tá errado. Já revela uma alma muito carente, né? Muito escura. Adoecida, distorcida. E tem um estudo muito interessante do Dr. Eric Kandel, ele é um neurocientista francês, ele tem um estudo muito interessante sobre memória. E nesse estudo ele passou pela questão da negatividade. E ele diz que esse estilo de pensamento, de negatividade, isso é tão forte, tão prejudicial, acho que esse termo é o mais adequado, que o pensamento de negatividade entra nas nossas células e muda até o nosso DNA. Uau! Ou seja, o nosso DNA, nosso código genético, ele pode estar sendo alterado por esse perfil de negatividade. E aí eu sei que as pessoas devem estar pensando assim, tá, mas e os pensamentos de otimismo também mudam o nosso DNA? Embora ele não comente sobre isso, aí é uma visão minha, eu acredito que os pensamentos de otimismo, eles também podem fazer isso. Mas se a gente for refletir, o que tem um impacto maior sobre a gente? Pensamentos otimistas ou negativistas? Por exemplo, a Darleide está fazendo aqui o consultório de família. Aí ela sai daqui e recebe 10 mensagens no Instagram e dessas 10, 9 pessoas elogiam. Nossa, Darleide, como foi muito bom e tal. E tem uma, né, que fala assim, olha, eu gostei, mas, porque a pessoa que tem essa tendência à reclamação, à crítica, à negatividade, sempre tem um mais. Olha, eu não gostei da cor do seu vestido, achei ele muito, sei lá, e faz, né? A gente tem a tendência de, mesmo tendo recebido 9 elogios, a gente tem a tendência de ir para casa com o coração pesadinho por conta dessa crítica que a gente recebeu. Isso mostra, de forma assim, muito superficial, mas nos leva a refletir que a negatividade tem um peso muito maior sobre a gente do que o otimismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, até porque, muitas vezes, se dói ouvir alguém falando coisas negativas sobre a gente, nos criticando, reclamando de coisas que a gente faz. Qual é o peso quando eu passo a vida inteira falando coisas negativas sobre mim? Reclamando sobre mim, e isso gera um estado interior de fica muito descompensado, muito ruim dentro da gente, e o nosso corpo vai reagindo a isso. E a gente, quando a gente para refletir sobre as doenças, por exemplo, os estudos vêm mostrando que 9 em cada 10 doenças têm origem na mente. Se a minha mente ela é distorcida, é uma mente adoecida, é uma mente negativista, isso vai ter um impacto não apenas no meu emocional, mas no meu físico também, que vai reagir a essa negatividade, a essa insatisfação constante. Meus relacionamentos, Darleide, como é complicado conviver com um marido que só reclama, com uma mãe que só reclama, com filhos insatisfeitos que veem tudo pelo lado negativo, reclamando, criticando. Os relacionamentos são afetados. Então, a negatividade, ela passa por todas as áreas da nossa vida e tem um impacto muito grande sobre isso. Então, a gente precisa olhar para essa questão e tomarmos atitudes, porque a gente tem que entender que, ainda que eu tenha esse perfil de negatividade, eu não estou fadada a passar o resto da minha vida desse jeito. Você pode escolher
fazer mudanças significativas na sua vida e mudar o seu estilo de pensamento, trazendo ou construindo ou educando a sua mente para ter pensamentos saudáveis, equilibrados, de otimismo, que estejam mais adequados com essa figura incrível que Deus criou, que é você. Que lindo. Enquanto você falava, me veio aqui provérbios, alguns provérbios, né? Um deles assim como tu dizes em tua alma, assim tu és. Você acaba por reforçar todos os dias uma ideia, aquela ideia vai se concretizando, ela vai se tornando marmorizada dentro de você. Sou uma pessoa má, eu não tenho competência, eu não tenho qualidades, eu não tenho virtudes, eu não, enfim, isso vai se consolidando, vai se tornando firme, consolidado dentro de você, até que torne-se muito difícil desfazer disso. Me fez pensar também na mulher rixosa, né, de como é difícil você conviver. Lá se usa uma figura feminina, mas independente do gênero, seja mulher ou homem, é muito difícil conviver com alguém que sempre, sempre, sempre vê o lado mal da vida, o lado ruim da vida. Existe o mal? Existe o que nos machuca, o que nos faz chorar? Claro que existe, mas se a gente aprendesse com o girassol, né, uma experiência de girassol, onde está o sol, eu busco a luz. Eu busco a luz. Se tem pessoas que não me carregam para a luz, eu vou buscar quem me leva a olhar na direção, não olhar para o sol, mas buscar a luz. Onde tem luz para eu me expor? Onde tem luz para eu ficar? Onde tem alegria? Onde tem graça? Onde tem bondade? Onde tem pessoas acolhedoras? Onde tem verdade? Onde tem brilho? Onde que tem para eu ir, para eu ficar, para eu experimentar isso aí? Me acompanhem, me levem, né? Então, quando você disse também outrora sobre educar a mente, né? Sobre de fazer esse esforço, de educar, de ensinar, aí eu fui levada a considerar de nos matricularmos na escola de Cristo. Vamos nos matricular na escola de Jesus. Ali na escola de Jesus, nós vamos aprender como, noutra situação, nós vamos vê-lo dizendo assim, o profeta declarando, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Qual era a esperança do profeta? A esperança do profeta era que viria o Salvador, é que viria Jesus, que viria o Messias. Então eu vou levar a minha memória a viver nessa perspectiva de esperança. Eu espero em Deus, eu espero que cada uma das promessas de Deus aconteçam em mim, para mim, na minha vida. Eu vou me matricular na escola de Cristo e fazer a lição de Jesus todos os dias, que mesmo as dificuldades da vida de Cristo, ele estava o tempo inteiro se movendo por ser amado de Deus, por ser amado por Deus. Quando ele escuta o Pai dizendo, filho, você é meu filho amado, em quem tenho alegria, era Deus falando de Jesus, ele vai para o deserto. Ele enfrenta as bestas feras no deserto, ele enfrenta a falta de comida no deserto, ele se lança no deserto, movido por crer, Deus me ama, meu Pai me ama, eu sou amado de meu Deus. Ao final daqueles dias, Satanás vai tentar a Jesus e Jesus não se move por nenhuma das palavras de Satanás, mas ele se move ainda pela confiança. Não importa o que eu passei aqui no deserto, tem um significado. Meu Pai me ama e eu vou cumprir a minha missão. Eu vou cumprir até o fim, porque o que eu tenho na memória são as últimas palavras do meu Pai, que eu sou amado. O Pai do céu falou, o Pai da glória falou, o Pai eterno falou para Jesus. Fala para mim, fala para você, Jesus fala para mim todos os dias. Então matricula-se na escola de Jesus e aprende cada uma das promessas de Jesus que foram feitas para você. E aí isso vai quebrando nossas palavras negativas. Eu gosto disso e penso que a gente pode reforçar ainda mais, me educar para tal. E aí, Darleide, se você olha lá em Romanos 12, 2... Esse texto ele é muito significativo, ele diz, transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Por que eu gosto desse texto? Porque eu ouço no consultório muitas pessoas que falam assim, não, mas esses pensamentos eles vêm na minha mente e eu não consigo me livrar deles. É mentira.
Um pensamento é só um pensamento. Ele não é uma determinação sobre a sua vida. Quem manda nos seus pensamentos é você, não é um pensamento que manda em você. É você que pode trabalhar a sua mente para colocar pensamentos puros, saudáveis, equilibrados, que estejam em harmonia com aquilo que está mais ajustado para a situação que você esteja enfrentando. Então, veja, o pensamento ele não é uma convocação, não é uma determinação sobre você. Uma sentença absoluta, Exatamente. Né? Então, entenda, um pensamento é apenas um pensamento, não é um acontecimento, nem uma determinação. Se você pensou A, isso significa que você pode pensar B. Então, se esse pensamento A não está funcional, muda ele. Como que eu transformo a minha vida? Romanos 12:2. Você se transforma renovando os seus pensamentos. Ou seja, eu tenho que trazer pensamentos novos para dentro da minha mente. Eu tenho que entender que se eu tenho esse padrão de negatividade, eu tenho um problema com os meus pensamentos. Eu preciso mudar esse padrão de pensamentos. Wélida, então se eu estou com um problema nos meus pensamentos, então significa que nem pensar mais eu sei? É isso mesmo. Então, se tudo isso que eu penso nessa perspectiva de negatividade está com problema e eu preciso educar a minha mente sobre o que eu vou pensar, você vai pensar em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe nisso pensai. Se você pegar todas essas características e transformar ou reduzir ou resumir em uma palavra ou duas, a palavra seria otimismo. A segunda, gratidão. O grande remédio para você quebrar esse padrão de negatividade é a gratidão. E aí eu quero retomar uma coisa que você falou agora há pouco, Darleide. Às vezes a pessoa fala assim, tá, mas no mundo acontecem coisas negativas, acontecem coisas ruins. E se é errado eu pensar de forma negativa, então eu vou ter que virar aquela personagem da literatura em que vejo tudo de forma colorida e fingir que eu estou vivendo no mundo da fantasia? Não. Existe uma grande diferença. A pessoa com o estilo mental de negatividade olha para um acontecimento negativo e fica nesse acontecimento que na psicologia a gente chama de ruminação de pensamento. Então, por exemplo, as enchentes lá no Rio Grande do Sul foi algo negativo. Não tem como eu dizer que foi bom, porque eu vou estar fugindo da realidade. Então, vamos pegar esse exemplo. A pessoa negativa, ela olha para esse acontecimento lá e ela fica ruminando isso. Que tragédia, quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam tudo, quanto isso e tal, e ficam só nesse problema, sem ver a alternativa. A pessoa com a mentalidade otimista olha para o problema, reconhece os pontos ruins que aconteceram, muita gente perdeu tudo, muita gente morreu, foi uma tragédia, só que aí vem o grande diferencial, que é o que a gente vai fazer para mudar essa situação. Então, eu olho para a questão negativa, valido isso, mas eu faço uma ponte para encontrar uma forma de resolver, de tirar esse caos e trazer para algo bom. Isso é um indício de uma mente saudável. Como eu posso fazer para ajudar aquelas pessoas? Como eu posso fazer para tentar mudar aquela situação? Ainda que eu não possa sair da onde eu moro e ir lá ajudar as pessoas, eu posso fazer doações, eu posso orar por essas pessoas. O que eu vou fazer para me comprometer de alguma forma para colocar um tijolinho mudando essa situação? Então, a mente saudável, a mente otimista, ela não vai negar que coisas ruins aconteçam, mas ela vai em busca de situações que possam mudar isso. Descobrir um problema grave na minha saúde, ok, isso dói, isso é sofrido, eu fico triste, como que eu mudo isso? E isso me leva a ações, me leva a atitudes que vão me levar para uma situação de mudança dessa minha realidade ruim. Sensacional. Eu gosto de pensar sobre Filipenses 4:8 também,
quando diz tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E aí, se eu penso numa pessoa que tem todas essas características e outras tantas mais, eu vou me deparar com Jesus. Tudo que é bom está em Jesus, tudo que é amável, tudo que é de louvor está em Jesus. Jesus, Ele é tudo isso. Então, se você não sabe por onde começar, como é que eu me lanço a essa plataforma de gratidão? Como é que eu me lanço a essa plataforma de reconhecimento da vida por uma outra lente, por uma outra ótica? Fica em Jesus. Busca aprender em Jesus como é que se olha a vida. Olho com misericórdia, olho com amor, olho com perdão, olho com esperança, porque eu estou aprendendo a olhar por meio de Jesus. Porque em Jesus está concentrado tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, tudo está em Jesus. Vou reforçar o que eu disse antes. Se matricula na escola de Jesus. Faz as lições de Jesus. Como é que Jesus olharia para aquela tragédia? Como é que Jesus agiria naquela tragédia em mim, através de mim? O que Jesus faz em mim, através de mim? Pensa bem. Olhar pelos olhos de Jesus. Tem uma música que eu amo e que eu canto por onde eu passo, talvez alguns daí que me assistem já me ouviram fazer isso, de eu levar as pessoas a considerarem quão rico é tudo isso, Wélida, na música Intensamente. Ela é, para mim, muito preciosa, do pastor Sullivan. Ela vai dizer assim, que por tanto tempo viveu como escravo dos seus desejos e medos, até que entendi que Cristo é tudo para mim. Só nele sou completo e restaurado. Vai dizer, eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Se entregar levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Ele vai dizer ainda, eu fui comprado, esse trecho aqui, olha. Por tanto tempo vivi dependente da aprovação de pessoas, Wélida, até que entendi o que Jesus fez por mim, o meu valor foi estimado na cruz. Ela é preciosíssima. Por tanto tempo vivi dependente da aprovação de pessoas. E a gente não passa uma vida assim, querendo o selo de aprovação das pessoas? Até que eu entendi o que Jesus fez por mim, o meu valor foi estimado onde? Na cruz. Meu valor está lá na cruz. Agora, da cruz eu olho a vida e eu escuto Jesus dizendo assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não se deixou levar nem mesmo pela fúria dos seus algozes. Olha, do alto da cruz, morrendo, e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, é em Jesus que a gente aprende a ter esse olhar. É em Jesus que a gente aprende a ter um sentido de viver para além das dores, dos machucados que nos acontecem na vida. Fique em Jesus. Música Intensamente. Dedico a você e faço esse convite de que você ouça essa música Intensamente, do Adoradores 5, aqui da gravadora Novo Tempo. Você vai cantar com uma certeza tão grande que vai brotar do seu coração, que em Jesus a gente aprende a viver. E a palavra graça, ela diz em si mesma a alegria, né? Um cristão que não vive alegria, a gente precisa apresentar a Jesus para os cristãos. A gente precisa apresentar a graça de Jesus para os cristãos tristes. Eu lembro de uma história, não tristes, não caberia agora falar do triste, mas do negativo, porque tristeza tem seu lugar. E ela faz parte, ela é até necessária, né, na vida. Mas eu lembro da história de uma criança que foi passar um fim de semana na fazenda e voltando para casa, perguntaram como foi o fim de semana, se ela viu os animais, se ela, enfim, passeou ali com os avós. E aí a criança disse que tinha uma vaca que era adventista, que era crente.
que era cristão, enfim. E aí, mas como assim, filha? Não entendi nada. A mãe, por que ela nunca sorria? Era uma imaginação de uma criança vendo em algum animal alguma falta, né? Criança meio negativa também. Mas assim, de como é que as pessoas nos veem? O que as pessoas ouvem da gente? Quando pessoas nos cercam, elas convivem com a gente, elas nos veem sorrir, elas nos veem com fruto da alegria que é dado do Espírito, elas nos veem satisfeitas, elas nos veem ver ou nos escutam com palavras de gratidão, com louvor, tem uma música nos lábios, tem uma canção para cantarolar pela casa, pela vida. Uma que as pessoas escutam? Uma bênção, exatamente. Não é? Falta isso da gente, falta um sorriso. Como dizia aquela criança, né? Um sorriso para não ser parecido assim com a vaquinha que ela viu lá na casa dos avós, que não sorria nunca. Enfim, o que mais dizer, amiga? Às vezes a gente acha que esse estilo afeta só a nossa vida. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só que os nossos filhos, eles estão aprendendo com a gente. E às vezes a gente está condenando a nossa descendência a viver de forma aquém do seu potencial, a não se ver a partir do filtro da cruz. A gente está condenando isso. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as suas feridas, quais são os traumas, eu respeito a sua história, mas eu quero te dizer, não aceite viver abaixo daquilo que Jesus providenciou para você. Ele diz, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida, viver em abundância, porque Jesus ele veio para isso. E sabe, a despeito de tudo que você tenha vivido, de todas as suas feridas emocionais, os seus traumas, as dores que você viveu, é possível você entrar na escola de Jesus e mudar tudo isso na sua vida e mudar a história da sua vida e da sua posteridade. Os seus filhos, eles estão aprendendo com você. E eu tenho estudado, eu tenho meditado muito sobre a questão de palavras. Às vezes, dentro de casa, a gente derrama palavras tão duras, porque a gente está nesse filtro de negatividade. Então, a gente chega em casa e a gente já chega procurando o que está faltando. Meu filho não fez o quê? A gente não olha o que foi feito, olha o que não foi feito. Meu marido fez o que de errado? Deixou o que fora do lugar? Minha esposa não terminou o quê? E a gente acaba vivendo nesse ciclo vicioso de procurar o que está faltando, o que está errado, o negativo. E aí a gente começa a verbalizar isso por palavras. Você não faz isso, você não fez aquilo outro, olha como está desorganizado. E a nossa casa, ela fica mais... o clima dentro de casa é um clima de negatividade. Será que as pessoas ficam mais felizes ou mais tristes quando eu estou em casa? É uma coisa que eu me pergunto. Quando eu viajo, será que a minha família fica mais feliz ou mais triste? Uhum. Quando eu estou para chegar em casa, será que as pessoas estão felizes? Nossa, que legal, ela vai chegar em casa? Ou falando assim, ai, nossa, ela já vai chegar. Vamos correr olhar aqui o que está faltando, porque ela já vai começar com o olhar clínico dela procurar o que está faltando, qual é a negatividade que está acontecendo aqui dentro de casa. E aí fica muito pesado. E aí eu quero te perguntar, que palavras têm saído da sua boca? São palavras que estão edificando a sua casa? São palavras que estão abençoando os seus filhos, o seu cônjuge, as pessoas que estão ao seu redor? Ou será que são palavras que estão destruindo, palavras que estão ferindo, palavras que estão machucando? E a gente precisa olhar para isso, pelo filtro da escola de Cristo e não deixar que saia da nossa boca palavras que firam, mas palavras que curem. E quando a gente começa a ser curado a nossa identidade, a gente começa a ser uma fonte de cura para a nossa família também. Bem isso. Obrigada, viu? Obrigada por hoje fazer aqui o consultório comigo. Obrigada a você aí de casa também pelo carinho da audiência. Me fez até lembrar agora que Jesus mesmo vai dizer que nós seremos aprovados ou reprovados pelas nossas palavras. As nossas palavras ficam registradas.
em todos os sentidos e elas serão contra nós ou a favor de nós. Do que sai da nossa boca vem lá do coração. Esse coração está cheio de trevas, vem palavras trevosas. Está cheio de luz, vem palavras iluminadas para iluminar. Tem sabor de graça, sabor de vida na alma, então sairão palavras agradáveis, palavras bonitas, palavras que edificam. Pense nisso para que isso transforme sua vida, construa novos pensamentos, dê a você a oportunidade de experimentar um ar fresco, de viver na graça de Deus. Obrigada pelo carinho, um beijo e até a semana que vem. Só mais um convitezinho para você ligar agora para a gente e garantir a revista Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva, para você ensinar aos seus filhos desde pequenos na palavra, a conhecer da graça, do amor, da alegria de Jesus. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós esperamos você para que você e sua casa sejam edificados na verdade, no amor e na alegria. Beijo, até a semana que vem.